Capítulo 1. Esvaziando a xícara. Esvazie sua xícara primeiro, só então você poderá provar meu chá. Afinal de contas, a utilidade da xícara está em poder esvaziar-se. Abra sua mente para receber novas ideias. Bruce Lee. Certa vez, um homem bêbado caiu num rio. Era um rio com águas muito agitadas. As pessoas que moravam naquele lugar ficaram apavoradas e correram para a margem do mesmo, com a curiosidade de saber qual seria o destino daquele homem. O bêbado, por sua vez, ficou simplesmente boiando. Não se opôs à poderosa corrente da água, sendo levado de um lado para o outro como um lenho de madeira, até que, chegando a uma curva, a própria corrente o atirou para fora do rio. As pessoas daquele vilarejo ficaram atônitas, porque aquele homem, mesmo não se opondo à corrente, havia conseguido se salvar tão facilmente. Um velho sábio que estava por ali passando viu tudo o que havia ocorrido e lhes disse: "Eu sei por que ele foi salvo." "Por quê?" perguntaram todos. E o sábio respondeu: "Porque ele não se opôs à corrente do rio. Ele deixou a corrente lhe levar. Aceitou os seus caminhos e, sem esforço nenhum, a própria corrente, no momento certo, o atirou para fora do rio e ele se salvou." Em toda esta história há uma profunda sabedoria na qual devemos refletir. Quando um rio nasce no alto das montanhas, ele é pequeno e sua água é pura e cristalina. À medida que ele cresce, pode acabar passando por inúmeras cidades. E nós, seres humanos, sem senso de responsabilidade com a natureza, acabamos jogando muito lixo neste mesmo desafortunado rio. Ele acaba ficando sujo, com suas águas turvas, sem oxigênio. Portanto, essas se tornam mortas, muitas vezes sem nenhuma ou quase nenhuma vida. Recordo-me de um monge da tradição tibetana Kadampa. Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana fundada pelos mestres budista indiano Atisha. Seus seguidores denominam-se Kadampas. Ela é comum no Tibete e dali se espalhou ao redor do mundo. Que, numa palestra, perguntou a todos nós que assistíamos: a água do Tietê é limpa ou suja? Quase todas as pessoas responderam de imediato: suja. Porém, alguns de nós lá presentes hesitamos, sentindo que em sua pergunta havia um ar de pegadinha. Enfim, ele respondeu que as águas do rio eram limpas, nasciam limpas em sua fonte. A sujeira não era a sua verdadeira natureza, e sim algo que vinha de fora. Se o rio fosse limpo de toda a sujeira, ele retornaria à sua natureza original. Assim como o rio é a vida de cada um de nós, todos nascemos puros. Esta é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira origem, nossa fonte primordial. Mas, à medida que nos desenvolvemos, muitas coisas acontecem em nosso curso e acabamos poluídos com sujeiras que não pertencem à nossa origem. Temores, preocupações, raiva, sentimentos negativos, vícios, desejos egoístas e muitas outras sujeiras. O desejo verdadeiro do rio é retornar à sua pureza original, mas para isso é necessário limpar suas águas. No rio turbulento da vida é necessário primeiro se libertar de todo desespero e agitação. Quanto mais agitadas as águas, mais difícil será sentir as correntes que fluem ao nosso redor e se aproveitar desse fluxo ao nosso favor. As primeiras virtudes que devemos, portanto, cultivar para obtermos sucesso tanto no dia a dia como na vida espiritual são a tranquilidade, a paciência
e a capacidade de não reagir negativamente aos fatos que nos sucedem e se adaptar às circunstâncias. A partir desta atitude, poderemos retornar à nossa origem. Esse retorno é nosso momento de mudança radical, nosso instante de mudança de direção, nosso ponto de mutação. Até aqui achávamos que todas essas preocupações e dramas eram nossos, mas agora descobrimos que nossa verdadeira origem vem do alto das montanhas claras e límpidas. Precisamos nos purificar, parar de nos preocupar e começar a olhar para dentro. Devemos ouvir o universo. Este é nosso ponto de mutação. Um exemplo da arte de fluir. Recordei agora que no final de semana estava chovendo e tive que parar meu trabalho de desenhista no lago de minha cidade. Meu amigo e aluno Ricardo estava comigo e me ajudou com minhas pastas e com o cavalete onde expunha um dos meus quadros. A chuva acabou engrossando e nos refugiamos no hall de entrada de um restaurante. Falei para ele sobre a arte de fluir, tão comum em filosofias orientais. No Zen chamam-na de Wu Wei. Em seguida li para ele o rascunho da introdução deste livro, ainda no meu manuscrito original, um pequeno caderno. Me lembro, ele me disse, de algo sobre as árvores das grandes florestas americanas. Quando uma tempestade muito forte acontece, elas se curvam ao vento. Desta forma, elas sobrevivem. Wu Wei do chinês tradicional, significa não ação. É o princípio prático central da filosofia taoísta. As árvores já muito velhas e endurecidas acabam quebrando porque já não possuem sua capacidade de se curvar. Realmente, também recordei um fato, concordando. Algo parecido acontece com a neve. Nos lugares onde no frio ela cai, quando os galhos das árvores são pequenos, a neve vai se acumulando e o galho se curva até que a neve caia. Aí ela volta à posição original. Já os galhos grossos não possuem essa capacidade porque endurecem e, ao acumularem neve em demasia, acabam quebrando. Eis o segredo: capacidade de adaptação às circunstâncias ou resiliência. A verdadeira força não é ser rígido e imóvel, mas ser maleável e adaptável, como a água ou igual ao bambu, que é o símbolo oriental desta sabedoria. Você não deve fazer nada abruptamente, a menos que seja uma emergência, como num acidente, em que é preciso correr para salvar as vítimas. Se possível, primeiro deve observar o ambiente, sentir o que está acontecendo ao seu redor, os detalhes da natureza e a beleza e o conhecimento em cada um destes. Veni, vidi, vici, vim, vi, venci, falou Júlio César. Político e militar romano, viveu no século I a.C. Então, a primeira etapa é a capacidade de ver, de observar, de ouvir, para então e só então poder refletir, observar o que acontece exteriormente para depois saber como agir, não pelo impulso, mas sim pela reflexão. O grande óbice é que não estamos centrados no presente, no aqui e agora. A cada momento, nossa mente nos joga ou no passado, nas recordações saudosistas, ou no futuro, na expectativa daquilo que ainda não surgiu, fazendo-nos perder o foco no aqui e agora, o único instante no qual realmente vivemos. Outra palavra, resiliência, é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque e estresse, algum tipo de evento traumático, etc., sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, ou por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Portanto, só vendo com atenção, Veni, é que poderemos agir
de uma forma realmente positiva. Vide, nossa atenção, paciência e resiliência são fundamentais para galgarmos esse novo degrau de consciência. Deixamos de agir pelo impulso, nos separamos das reações negativas desta sujeira e nos preparamos para sermos levados pela consciência interior, sentirmos e nos levarmos pelo vitorioso fluxo, a corrente que conduz em seu íntimo todos os seres do universo. Vice. Devemos nos desviar sempre que possível, em vez de nos confrontar com as energias negativas. Elas não apenas não solucionam a situação, mas vão ampliar exponencialmente o conflito, com um choque de forças opostas. Algo semelhante acontece no Kendo. Kendo, em japonês, caminho da espada. Kendo ou Kendo é uma arte marcial japonesa moderna, Jendai Budo, desenvolvida a partir de técnicas tradicionais de combate com espadas dos samurais do Japão feudal. E em outras artes marciais que são inspiradas nos princípios do Zen. Quando o adversário joga sua força em nossa direção, o guerreiro se esquiva desta força bruta que ataca, para, logo em seguida, se aproveitar dela para derrubar o oponente, muitas vezes sem colocar força extra no contragolpe. Após falar sobre as artes marciais ao meu aluno e amigo, vi alguns rapazes me procurarem. Eles desejavam ver meus trabalhos para, se possível, realizar retratos junto às suas namoradas. Foi assim que, sem muito esforço, após acompanhá-los até dentro do restaurante, fiz inúmeros retratos. Nesse instante, me virei para o meu aluno, que me observava desenhando, e lhe afirmei: veja um exemplo agora mesmo da arte de fluir. Sentei aqui fugindo da chuva. Aceitei a situação. Me adaptei, eliminei meu orgulho de ser importante e me deixei levar pela correnteza ou pela chuva. E acabei atraindo mais trabalhos, justamente o que estava buscando. 2. Como realizar a arte de fluir? Para praticar a arte de fluir, precisamos primeiramente conquistar a tranquilidade interior e também eliminar as emoções e os pensamentos negativos que desequilibram nossa mente e nosso corpo e não permitem que percebamos a realidade ao nosso redor. Isso tudo pode ser alcançado exercitando os dois caminhos complementares, o caminho da água e o caminho do fogo, dentro do caminho dos 4 elementos, que será visualizado nos próximos capítulos. Outra forma de conseguir a tranquilidade interior é aprendendo a respirar mais profundamente, que é a prática da meditação básica, a qual será ensinada no próximo capítulo.